Neste momento, toda a natureza está gemendo e suspirando com as transformações pelas quais está passando. Incêndios florestais no norte, inundações ao sul, tremores de terra em todas as regiões instáveis e vulcões despertando no anel de fogo do Pacífico. Estamos em 2019, um ano de transição entre a velha e a nova ordem mundial. Como nunca dantes, estamos prestes a entrar em um período de tempo denominado o Grande Dia do Todo-Poderoso. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do soberano. Dia nublado será o tempo dos gentios, Ezequiel 30, verso 3. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Isaías 24, 5. Em uma noite muito fria, intensos trovões e relâmpagos serão ouvidos por toda a terra. Na manhã seguinte, o primeiro sinal são as cores radiantes no céu por toda a terra. Não tenha medo, este é um sinal. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Porque eis que o soberano sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Isaías 26, 20 a 21. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 12, 39 a 40. 3 dias e 3 noites de escuridão se seguirão. E sucederá que naquele dia, diz o soberano Iahvé, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. E tornarei vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. E porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por um filho único e o seu fim como dia de amarguras. Amós 8, 9 e 10. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Nesse momento, terremotos reviram toda a terra. As maiores falhas geológicas são as primeiras a serem reviradas. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do soberano dos exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Isaías 13, 13. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores. E toda a erva verde foi queimada. E o meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas descendo ao bosque, cairá a saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Isaías 32, 18 e 19. No primeiro dia de escuridão, o fogo descerá do céu e consumirá árvores, plantações e redes elétricas. Apenas um relógio de corda irá funcionar. Nada elétrico funcionará por 3 dias. Conforme a santa vontade do Criador. Todas as máquinas irão parar. Uma tempestade eletromagnética assolará toda a terra como se o céu estivesse caindo. Chegai-vos, nações, para ouvir, vós povos, escutai. Ouça a terra, e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do soberano está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança, e os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro, e os montes se derreterão com seu sangue. E todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira. Isaías 34, 1 a 4. Os ímpios serão arrebatados para o céu, e mortos na subida ou descida. Ladrões, assassinos e estupradores estarão à solta para fazer o mal.
Nesse momento de apagão geral do sistema, deveremos fechar nossas portas e não abrir para ninguém. Essas são trevas físicas e espirituais, pois representa uma falha no escudo da terra que nos protege de dimensões malignas. Demônios estarão à solta, imitando a voz de nossos entes queridos para nos enganar, para que possamos lhes dar legalidade para entrar em nossas casas. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele tremerão povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos, como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como um ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o soberano levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do soberano é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Joel capítulo 2. Todos esses acontecimentos são chamados pela ciência como uma inversão magnética da Terra. Mas esse tempo não pode ser comparado a nenhum outro acontecimento passado. Ele será essencialmente espiritual. O véu do mundo espiritual será removido para que possamos buscar ao Pai de todo o coração e se conscientizar da malignidade do pecado e da força das trevas. Ainda assim, agora mesmo diz o soberano, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao soberano vosso Criador, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção. Joel 2, 12 a 14. No segundo dia e na segunda noite de escuridão, o segundo círculo começará. O mundo será inundado por rios e mares. Uma grande montanha ardente cairá no mar e uma grande estrela chamada Absinto cairá sobre todos os rios. Todas as zonas costeiras e regiões com grandes bacias hidrográficas serão inundadas. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Apocalipse 8, 8 a 12. Quando acabarem os 3 dias e 3 noites de escuridão, o ar estará fresco, e o sol brilhará, como num dia de primavera. Mas ele não nascerá no leste, nascerá no oeste. Levará um certo tempo até que a ordem seja estabelecida novamente, mas nada será mais como antes. Após isso, o falso Cristo se manifestará, e o anticristo será revelado, e seu sistema da besta prevalecerá, à medida que as escrituras forem cumpridas. Portanto, é hora de buscar verdadeiramente o arrependimento e santidade mediante a obediência dos mandamentos do Criador. É hora de sair das cidades. Prepara-te, Israel. É hora de guardar o azeite, alimento, suprimentos e abrigo para estar fora deste sistema durante o governo da besta. Aquele que perseverar até o fim será salvo.